Mais um encontro aqui da Carreira Pujante. Nós estamos com o ilustríssimo Dr. Flávio Roberto dos Santos, um amigo, uma referência, inspiração de carreira, um advogado completo aí que cruza Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Brasília. Tem uma atuação intensa aqui em tribunais superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal, no STF, em questões. Geralmente, aí ele vai falar melhor do que eu, em ações possessórias, em discussões sobre demarcação de terras indígenas, a própria discussão do marco temporal, ele sempre participou ativamente e tem um domínio muito aprofundado. Então, primeiro é uma honra estar aqui hoje com meu amigo e inspiração, Dr. Flávio. Vou tomar a liberdade de chamar aqui sempre pelo nome Flávio mesmo, Flávio, e a gente ter esse bate-papo. Claro. Então, mais uma vez, pessoal, a Pujante nasceu com o compromisso de formar advogados especializados e militantes no setor agropecuário brasileiro. A gente funciona como um ambiente mesmo de curadoria de conteúdo jurídico para o agro, e a ideia aqui, através das histórias dos advogados que já construíram suas carreiras, que já são uma referência no setor, eles trazerem como inspiração, dicas, conselhos que possam inspirar mais advogados a fazerem ou transição de carreira para o setor agropecuário ou uma construção efetiva. Então, vamos aí que o bate-papo vai ser bom e produtivo. Flávio, seja bem-vindo e eu queria que você comentasse um pouquinho aí. é, Sobre você, o que que você tem feito, o seu escritório, onde que você mora e quais as principais demandas hoje que você atua. Bom, Wander, e a todos que nos assistem, primeiramente agradecer aí o convite, né? A Pujante hoje é uma grande referência também, de um setor tão importante para o país, que precisa realmente de profissionais que se engajem, principalmente profissionais de direito, para conhecer o tema e que essa mola propulsora do nosso país, que é o agro, tenham profissionais que ajudem, principalmente aquele que produz, a crescer e a desenvolver as suas atividades aí com a maior segurança jurídica possível em um país de grandes desafios como o nosso, né? É um grande prazer estar aqui mais uma vez com a Pujante, agradeço muito o convite, né? E assim, a carreira jurídica sempre é uma grande interrogação, né? A gente nunca sabe qual a carreira escolher, né? Meu filho, quando eu pergunto a ele o que ele vai ser, ele fala, papai, estou com dúvida. Então, essa dúvida realmente persiste, não só quando você tem o início, né, daquilo que você vai ser quando crescer, mas principalmente depois que você convive aí com outras áreas, não só do direito, mas com outras, e tem ali a tendência a indicar aquilo que mais compatibiliza com o seu perfil, com o seu propósito de vida, né? Comigo também, e aí eu vou contar um pouquinho de mim, mas mais aqui da Moselo, né, que é um case interessante, principalmente para os escritórios de advocacia. Eu sou natural de Diamantina, Minas Gerais, Olha só, isso, a meus terra do avós Juscelino vieram de Kubitschek. Minas. Então, assim, tenho familiaridade aí, principalmente com Brasília, em função do meu conterrâneo Juscelino, né, que desbravou aí essa construção de Brasília, é natural lá de Diamantina, enfim, é uma trajetória política bem bacana. E a trajetória, o que me levou a buscar a carreira jurídica foi um fato interessante que aconteceu na minha família, né? Um fato, infelizmente, que prejudicou, em especial, a minha mãe, mas me fez despertar pela importância do direito, não só as leis em si, mas o que ele representa na vida das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, né? A minha mãe é servidora pública do Estado, em função de uma manobra política legislativa, ela trabalhou a vida toda por 8 horas, mas foi aposentada por 6 horas, dentro de uma política, enfim, que aqui não cabe os detalhes lá em Minas Gerais, à época. Sim. E nesse momento ela propôs uma ação judicial, onde o advogado fez a ação para ela e para outras pessoas também, mas no decorrer do tempo, né, ela conseguiu uma liminar, passou a receber aí pelas 8 horas,
e o tribunal reverteu essa decisão. Ela recebeu por muitos anos a remuneração, o acréscimo da remuneração que ela tinha direito, de 8 horas. Porém, o tribunal reverteu essa decisão e o advogado deveria ter recorrido ao STJ, porque o STJ tem um posicionamento a favor, e no caso do direito da minha mãe, reconhecendo a ilegalidade dessa legislação do Estado. Porém, o advogado perdeu o prazo, não fez o recurso ao STJ e a minha mãe perdeu 30 anos de serviço público em relação ao direito que ela tinha de 8 horas e ela hoje é aposentada por 6 horas. Como nós não tínhamos, aí ficávamos reféns, né, aí da postura do profissional, eu ainda não era advogado e etc. Então me despertou ali a ideia de fazer o seguinte: bom, essa profissão é muito importante, representa a vida de algumas pessoas e com base em uma irresponsabilidade, vamos dizer assim, do Muita profissional. responsabilidade, né? A minha mãe perdeu esse direito aí, eu me identifiquei, não só pelo direito, mas também por aquilo que ele representa na vida das pessoas. Né? E aí eu iniciei o curso de Direito, onde ali me formei, e hoje o meu sócio, que é o Leandro Mosella, nós formamos juntos, e dali construímos um sonho, né? Que era ter um escritório de advocacia com esse propósito, né? De não só ser referência, de conhecer o direito, mas de levar às pessoas o que de melhor o direito tem para oferecê-lo, né? Ô, Que é Flávio, então, principalmente desculpa te a interromper. segurança Nesse jurídica. início, então, você não tinha contato até então com o agro. Seu contato foi vir Não, depois. esse contato, eu não tive o contrato propriamente com agro, em que pese da minha família ter pessoas que trabalham Uhum. com agro, mas eu especificamente não vim aí do agro, etc., em que pese ter ali algum conhecimento. Eu vim do desejo, né, de levar o direito àquele que efetivamente precisa e levar a segurança jurídica de um caso que, com minha mãe, eu tive a infelicidade de ter uma postura de um profissional. E ali me fez perceber, Wander, o quão importante é você ter um profissional que realmente atenda e que trabalhe para o seu cliente de uma forma extremamente cautelosa e principalmente com o afinco necessário para levar o direito a ele. É uma responsabilidade muito grande que o advogado tem, não só na vida das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas, né? E aí o agro veio na nossa vida, principalmente no final do curso do direito, onde principalmente o meu sócio se apaixonou pelo direito ambiental. Então, hoje ele é uma referência também nacional aí em direito ambiental. Ele tem um livro publicado, enfim, inúmeros artigos, etc. Eu ajudei na construção desse livro também. Então, nós temos uma carreira principalmente voltada aí, iniciamos para o direito ambiental e logo no start aí do escritório nós já trabalhamos com o setor do agro, né, principalmente para empresas de celulose. E ali nós iniciamos a nossa trajetória no setor do agronegócio no país. Isso é muito importante, né, Flávio? Muita gente me pergunta, fala, Wanda, advogar no agro é só para quem vem de família do agro, é só para quem já vem de região do agro, como que faz? Cara, eu não sei nada. E ter esses exemplos, quando a gente idealizou o programa aqui, Carreira Pujante, foi muito para inspirar as pessoas e deixar claro, falar, cara, não depende, de onde você veio. Mas depende muito mais da sua dedicação e de um contexto que você pode criar oportunidades aí para atuar no setor, que é um setor com muita oportunidade e carente de mão de obra especializada, especialmente do ponto de vista jurídico. Mas mais do que isso, né, Flávio? Eu acho até bom você comentar que você não só atuou por uma conveniência inicial, mas que você foi entendendo a luta jurídica e esse compromisso seu, que sem dúvida alguma você é uma grande referência para mim como um advogado militante, que defende aquilo que você acredita mais do que só uma causa, mas é algo que você realmente acredita. Então você
prepara os memoriais de uma forma diferente, com Visual Law, leva isso para o Supremo, enfim, tem todo um engajamento até na própria imprensa para defender essas altas caras para o setor. Eu queria que você comentasse isso, como que foi essa identificação sua, em que momento que você viu e falou assim, cara, isso aqui eu quero defender mesmo por convicção. Eu acredito que esse é um ponto de defesa por justiça. Um excelente ponto, Wander. Excelente pergunta. Porque, assim, é vocação. A vocação, muitas vezes, as pessoas acham que eu tenho vocação porque desceu ali alguma coisa do céu e me tocou o meu coração. Não, não é isso. Muitas vezes, vocação é aquilo que você identifica dentro da sua trajetória, daquilo que você se propôs a fazer, que faz sentido para você. Todo sentido. E às vezes a gente passa por outras áreas aqui, vamos fazer o recorte para o direito. Você tem lá no curso de direito inúmeras áreas, né? Direito civil, direito penal, direito constitucional e etc. E ali, dentro desse conceito, você pode se identificar com aquilo que mais aproxima de você, né? E é engraçado que no setor do agro, em todas essas áreas do direito penal ao direito tributário, também tem a oportunidade, né? Ou seja, ali você começa a identificar. E esse propósito, ele vem a partir do momento que você inicia a sua jornada profissional, independente da área que atua, naquilo que mais agregue valor para você, mas principalmente que você goste de fazer e que você tenha o amor por aquilo que você faz. Assim, obrigado aí pelas palavras, eu fico muito feliz com isso, de ter pessoas que também aqui acreditam no nosso trabalho, na nossa atuação profissional, e isso é que motiva. Eu, quando iniciei, principalmente no setor do agronegócio, o escritório, quando ele nasceu em 2008, ele já nasceu para o agronegócio. Porque nós tínhamos um dos nossos clientes era uma empresa de base florestal, produtora de eucalipto no interior da Bahia, em Eunápolis. E aí depois eu vou contar um pouquinho da trajetória, né? Em Eunápolis, no interior da Bahia, nós nascemos e ali, de primeiro ponto, nós já identificamos que aquilo ali era o nosso DNA. Ou seja, era aquilo que eu acreditava. Ou seja, se nós pudéssemos entregar o nosso melhor como profissional para levar ao nosso cliente a maior segurança jurídica e o melhor de nós ajudaríamos inúmeras outras pessoas, né? O setor do agro hoje, principalmente, ele nos motiva porque hoje ele é a grande mola propulsora do país, né? E ali nós identificamos, lá em 2008, que fazia muito sentido nós abraçarmos essa causa, porque ali nós estaríamos não só ajudando os nossos clientes, mas também inúmeras pessoas que ali dependiam disso. Né? Então, isso faz sentido para a gente. Faz sentido você ter a maior dedicação, porque lá para frente vai ter um benefício muito grande, não só para você, mas também para outras pessoas. Isso nos motiva muito. O agro é tão importante, né? E ali nós tínhamos essa dimensão, porque a nossa empresa, a nossa cliente, que era a empresa transportadora, que era a empresa multinacional, ou seja, exportava, nós entendíamos que aquilo ali, né, fazia tanto sentido, porque não era só aqui, era uma rede de pessoas que nós ajudávamos fazendo um trabalho jurídico, e principalmente o nosso país, para ser referência como hoje ele é no setor de papel e celulose, e também no setor do agro em si. Né? Então aquilo ali fazia sentido, porque eu ajudava pessoas, ajudava os nossos clientes e ajudava o meu país a chegar como referência no que ele é hoje. Então, assim, essa motivação, esse amor, né, eu acho que aqui é a palavra mais importante que nós temos que ter, principalmente na nossa questão profissional, é o amor, né? Aquilo assim, ó, você faz com o coração. E isso é o que nos motiva. Então, o que nos levou para o agro foi exatamente isso. Fazer sentido em todas aquelas Show de ações. bola. Eu não estaria ali fazendo uma defesa simplesmente para mostrar ao juiz. Eu estaria ali defendendo inúmeras pessoas que dependem dos nossos clientes. E esse equilíbrio também, né, Flávio? A gente sabe que nem sempre é possível conciliar uma vocação, ou aquilo que nós acreditamos de imediato com a realização também,
financeira profissional, porque, enfim, as pessoas que estão aqui estudando, elas sabem mesmo que, pô, eu tenho que pagar conta, eu acredito, mas eu preciso ter um êxito também financeiro, comercial na carreira, né? E essa oportunidade, esse privilégio que é ter condições de conciliar isso e chegar nesse patamar da carreira leva tempo, é difícil. Pô. Você passou por muitos desafios para chegar no estágio de carreira que você está hoje. Ali no início, se fosse para você dar um conselho assim, para quem está começando, quem tem um ou outro cliente no agro ainda, esse desafio de fato conciliar aquele caixa com uma entrega de excelência, uma gestão de escritório. Eu sei que seu escritório é um modelo aí, enfim, em gestão interna, né? Isso é muito legal. E aqui até fazendo um reforço. O escritório Mozelo Advocacia, ele é apoiador da Pujante, então tem esse compromisso aí em apoiar a causa da Pujante, que é formar essa geração de advogados e jamais mediu esforço, o Flávio sempre se mostrou disponível e outra, todos aqui, professores, até o momento, todos são voluntários, inclusive eu. Então, isso, embora eu tenha criado, isso não dá um retorno financeiro de imediato. E o Flávio jamais mediu esforço para ajudar. Então, o que ele está falando não é rasgação de seda aqui, mas de fato ele se compromete a defender aquilo que ele acredita. Isso é legal porque esse tom colaborativo, né, que a gente já tem, eu vejo que a advocacia é muito institucional, né? Sempre tem algum advogado em alguma entidade, seja OAB ou todas as demais, mas quase sempre em trabalho não remunerado, é um trabalho voluntário, e sempre reforçando essa atuação institucional. Como isso é importante, né? Na profissão, e na construção de carreira. Então, eu queria que você desse aí um comentário, Flávio, sobre esse início. Quais desafios, assim, e aprendizados que você tirou lá no seu início que poderia repassar aí para o pessoal que está começando. Bom, Wander, mais uma vez obrigado. E, assim, lá no início, a primeira coisa que você tem que ter é vontade. Parece meio clichê essas palavras, vontade, amor, dedicação e etc., mas não é. O início não vai ser fácil para ninguém. A primeira coisa, a primeira premissa que você vai ter que entender é o seguinte: é difícil. Não existe nada fácil. E muitos vão ficar pelo meio do caminho, como muitos que passaram por nossa trajetória ficaram. Mas só aqueles que acreditam chegam. Então é o seguinte, o dinheiro ele não pode ser a sua referência, o seu norte. Esse é o primeiro, Exatamente. assim, a primeira coisa que eu aprendi na minha vida. Se você levar o dinheiro como premissa para você ser um grande profissional, não vai funcionar. Tá certo? Que geralmente ele vem bem atrasado, né? Esse é Exatamente. o ponto. A primeira coisa que você tem que entender é a dedicação em se formar naquela área que você se propôs a fazer, tributário, ambiental, fundiário, imobiliário, enfim. Você vai se dedicar e vai ser a referência nela. Então, quando você se dedica, estuda e etc., você vai ser referência nessa área, aí você vai ter o seu profissional como norte. E o dinheiro ele vem como consequência. Né? Óbvio, você vai ter cliente, você vai ter a dificuldade de identificar. No início é tudo mais difícil. Mas se você se propõe a fazer aquilo ali e se coloca a estudar, vamos colocar o direito fundiário, qual é o trabalho com o direito fundiário indígena, né? É dedicação exclusiva. Você tem que ler, tem que estudar, tem que participar principalmente das associações, Dos fóruns participar de dos discussão, eventos, né? etc., do conjunto que envolve o tema. Porque ali você vai se familiarizar, vai estudar cada vez mais e vai começar a ser referência naquele assunto. Nós não fomos referência lá no início. O que você tem que entender é que isso demora, certo? O pessoal hoje, principalmente os mais jovens, eles são muito imediatistas. Nós temos percebido isso aqui. Nós formamos profissionais, hoje estagiários que eram nossos estagiários, hoje são diretores. Então nós temos aqui dentro nós temos toda uma estrutura voltada para isso, para que nós acreditamos nas pessoas. Mas só que isso leva tempo e principalmente os profissionais que estão se formando agora, eles são muito imediatistas.
E no direito, nada vem fácil. Tinha um professor meu, hoje ele é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ele falava com a gente, e eu ficava assim, meu Deus, não é possível que ele está falando a verdade, né? Ele falou assim, ó, no direito, nada acontece com menos de 8 anos. Nada. E aí eu falei assim, não, não é possível, né? Porque você já forma, você já pensa assim, ó, já vou trabalhar aqui, vou abrir meu escritório, amanhã eu já vou estar ganhando dinheiro, né? Exatamente. E É o não que é mais assim. acontece. Então, assim, não é assim. Óbvio que aí tem gente que é mais cedo, mais tarde, depende de perfil, de oportunidades, de uma série de fatores. Mas normalmente, aqui na média, né, o professor falava assim, ó, menos de 8 anos, nada no direito, na advocacia, né? A não ser que você vá para a área do concurso, aí passou do concurso, o dinheiro é imediato, mas também é limitado, né? Você só tem aquele teto ali. Exato. Então, assim, o que você precisa é principalmente ter essa dedicação e ver as oportunidades. Mas onde estão as oportunidades? No contato que você faz com as pessoas que estão ali no meio em que você atua, no tributário, no ambiental e etc. Porque a partir dali você começa a identificar como eles agem, como eles atuam e vai fazer uma reflexão de como você também pode fazer. Então, nesse início, isso é muito importante. Com certeza. E como é relevante, né, Flávio? Eu até comento um pouco assim do meu caso. Eu jamais imaginei, eu até brinco que no vestibular a única matéria que eu me recusava a estudar era botânica, porque eu nunca ia usar, né? Hoje eu vivo mais com agrônomo do que com advogado, por ter Olha parceiros, só, enfim, clientes que são engenheiros agrônomos. Querendo olha ou não, só. tem um assunto ou outro, vai ter uma discussão ali sobre a falha na germinação da semente que vai, enfim, ocasionar em uma ação de indenização de perdas de danos, ou num problema de uma classificação de grãos que também vai gerar ali uma quebra técnica e pode vir a ter uma discussão judicial. Eu mesmo já atuei aí por um dos credores em RJ, em recuperação judicial do produtor rural, que era o armazém e ele tinha a soja ali armazenada. E aí deu uma discussão sobre a quebra técnica do grão. Então, assim, são questões extremamente multidisciplinares que naturalmente você precisa, talvez não diretamente para ter um fator decisivo, virada de chave, assim, que você precisa ter esse conhecimento aprofundado. Mas que quando chega um caso, é bom você ter uma rede de relacionamento, de amigos, e geralmente esses amigos vêm desse ambiente institucional, desses ambientes que você se coloca e se doa. Você consegue pegar o telefone, ligar para um parceiro e falar, cara, o que que significa isso aqui? É normal? É comum? Isso aqui cheira malandragem para você ou não? E falando numa linguagem muito direta, né? Então você vai tendo essa liberdade, especialmente quando você está numa atuação mais no interior, um contato direto com o produtor, o Brasil real, né? O agro real. E isso ajuda muito. Isso te antecipa, te economiza tempo, e é muito rico. E aproveitando isso, Flávio, eu queria que você Exato. comentasse, porque eu sei que você já atuou e atua, né? Desde ações possessórias, então atuação muito ali em primeiro grau, aquele acompanhamento, desde até o cumprimento do mandado judicial, mas também você atua no STF. Então, é um outro nível de discussão, outra estratégia. Você fizesse esse contraponto, né? Essa capacidade, habilidade de atuar em diferentes realidades, diferentes contextos. Como que e foi essa adaptação profissional sua nesse sentido? Ah, tá mutado, senhor. Ótimo. Primeiro, porque eu estou com um pouco de barulho aqui, então eu estou mutando. Tá tranquilo. Ótimo, é ótima essa pergunta, porque realmente são realidades completamente diferentes, né? O primeiro é a oportunidade, né? Você identificar ali aquele processo em que você pode atuar para ganhar essa oportunidade de atuar em tribunais superiores, né? Isso vem com experiência, isso vem com a dedicação e principalmente com aquela área do direito que você escolheu. Isso tudo vem com o tempo. Não precisa se assustar ou ficar desesperado, etc. Isso tudo é com o tempo, né? A sua atuação e principalmente em tribunais superiores, etc., vem muito com a sua experiência e com a necessidade das demandas
que tem a oportunidade de chegar a essas instâncias, né? E é muito importante porque você falou, principalmente aqui da nossa atuação, eu estou no juiz de primeiro grau, no tribunal, no STF, e estou lá cumprindo a reintegração de posse. Eu vou a campo, eu visto a bota e vou lá cumprir. Porque é o seguinte, você precisa sentir, porque o direito, você colocar no papel, você só consegue colocar no papel aquilo que você vivencia, aquilo que você enxerga. Como é diferente, né? A gente trabalha aqui no escritório, principalmente com os meus sócios, né? A gente fala o seguinte: nós não somos advogados de ar-condicionado. Aqui não funciona isso, porque senão você não sente o cliente, você não sente a forma que você tem que atuar, até a sua redação é completamente diferente. Então, Muda, no é muito primeiro grau, impactada, né? então assim, aqui no primeiro grau e no segundo grau, você tem que sentir isso, né? Você atua com o juiz, você atua com o tribunal agora, principalmente depois da resolução 510 do CNJ, na verdade, depois da DPF 828, onde instituiu as comissões de conflitos fundiários dos tribunais de justiça do país, capitaneado aí também pela Comissão Nacional pelo CNJ, depois o CNJ edita a resolução 510 regulamentando isso. Agora, além do tribunal, você tem que atuar na comissão de conflitos fundiários. Então, você tem E que foi, entender. e foi graças a ela que nós nos conhecemos, né? Isso é É, legal de falar. Foi na consulta pública exatamente. da Resolução 510 no CNJ. E E aí a olha gente se só que conheceu. bacana. E olha só que bacana, né? Através de uma atuação nossa lá, principalmente da IBA, da SRB, né? Que foram lá, nós conseguimos editar, provocar a edição de três resoluções aí internas do CNDO. Na verdade, recomendações de atuação. Ou seja, nós saímos aqui do simplesmente advogar em causas específicas para levar aí a conhecimento, a realidade ao CNJ e o O presidente da presidente Comissão Nacional de nacional. Conflitos Fundiários, através dessa proposição nossa, identificou que realmente precisavam de alguns ajustes e fez essas três recomendações a partir da provocação desses órgãos. Né? Então, assim, a advocacia é essa intensidade. Agora, o que faz você atuar em primeiro, segundo ou terceiro grau? Exatamente, são atuações, perdão, diferentes. O juiz de primeiro grau e o tribunal, você está ali mais voltado com aquela situação fática e imediata. Quando você sobe aos tribunais, a questão de direito, ela tem que emergir. Ou seja, você vai ter que mudar a sua forma de atuação, agregando à situação fática, porque nós temos a limitação dos tribunais, principalmente STJ e STF, a limitação é de que não pode discutir fatos e provas, mas você tem que carregar muito a lógica da sua atuação voltada para a matéria de direito em si, para o artigo, para a interpretação jurisprudencial e etc. O fato aqui vem só agregado para lhe ajudar, mas muito pontual. Ou seja, o direito ele tem que prevalecer, só a atuação aí do direito ele tem que aparecer, principalmente dos artigos, das decisões, precedentes e etc. E a parte fática ela vem apenas como pano de fundo, para dar um reforço ali ao objetivo que você pretende. E ali, nos tribunais, principalmente no STF, você tem que entender e mudar principalmente aí a palavra bonita que hoje está no linguajar das pessoas, o seu mindset, né? Mudar a sua lógica Exato. de atuação, porque o STF é uma demanda que ela vai repercutir sobre a sociedade como um todo. Então, os argumentos que você tem que levar, a forma que você tem que atuar, é para demonstrar o reflexo daquilo ali, até porque a lógica da repercussão geral, né, como requisito aí para a apreciação do Supremo, a depender da ação, o reflexo ali de uma decisão do Supremo, ela vai impactar todo o judiciário, toda a atuação do judiciário. Então, a sua cabeça ela tem que mudar para isso. Você vai sair do caso específico ali e vai tratar, se esse caso específico chegar ao STF, ele vai ganhar uma proporção de alcance muito maior. Então, a sua cabeça tem que mudar. A sua forma de atuação tem que mudar, a sua postura tem que mudar, para que os ministros entendam que o seu direito tem a capacidade de afetar uma quantidade significativa de pessoas e que aquilo ali fere ou não a Constituição Federal. Né? Então, assim,
a atuação muda sob o ponto de vista da lógica que você tem que atuar. Em uma proporção aqui um pouco menor e a outra proporção maior, porque nós temos um reflexo para o judiciário como um todo. Exato. Isso é muito impactante, né? E um caso importante aí, Flávio, que você teve a oportunidade de acompanhar de perto, foi as negociações, né? Essa oportunidade de consensualidade dentro do próprio Supremo sobre a demarcação de terras indígenas. Como que foi isso? Tipo, como que foi atuar diretamente, acompanhar essas sessões, longas sessões de negociação com o indígena, com o AGU, com o representante dos produtores, com o próprio ministro ali que estava conduzindo tudo. Então, comenta um pouco aí essa. Muita gente fica se perguntando, né? Fala, ah, mas confusão, é uma briga política, e aí o Congresso vem, vota um projeto de lei, pô, toma lá da cá. Como que é estar no olho do furacão, né? Tá saindo ali a imprensa toda em cima. Perfeito. Foi uma atuação, uma postura do ministro Gilmar Mendes fantástica. Eu achei ele extremamente inteligente ao promover isso. Não é o primeiro, nós temos outras comissões de conciliação também no STF. Teve uma do caso da saúde também recentemente. Assim, a ADC, ADC 87, né, que foi capitaneada, tem outras ações diretas de inconstitucionalidade também, mas o processo principal é a ação declaratória de constitucionalidade, 87, principalmente depois da decisão do STF, que entendeu que não, o marco temporal era inconstitucional. E a edição da Lei 14.701 de 2023, o Congresso dizendo que não, que o marco temporal era constitucional, né? O Gilmar Mendes, diante desse cenário, ele propôs, então, a comissão de conciliação para chegar com todas essas partes inteiras. O seguinte, ó, vamos colocar um meio termo aqui, deixa eu entender qual é o seu pleito, qual é o pleito do Congresso, qual é o pleito dos indígenas, da União e etc., dos estados, municípios, vários agentes ali, todos os agentes que envolviam essa questão de demarcação de terra indígena, né? Que o fato o tema principal, além de outros que também foram discutidos, a demarcação de terra indígena, ali para que nós pudéssemos mostrar ao Supremo todos os lados. Né? Ou seja, como funciona o procedimento de demarcação, o que funciona, o que não funciona, o que tem jeito, o que não tem jeito, o que é negociável, o que não é, o que pode ser negociado. Então, assim, nós tivemos ali a oportunidade, e aqui, diga-se de passagem, como nós nunca tivemos antes na história sobre esse aspecto, sobre esse tema da demarcação de terra indígena no país, de mostrar ali ao Supremo, principalmente ao ministro Gilmar Mendes, e ao Supremo e todos ali envolvidos, como é a complexidade do procedimento de demarcação e os pontos significativos de melhorias que são imprescindíveis para a própria segurança jurídica. Nós nunca tivemos a oportunidade de um debate tão rico, ouvindo todas Inclusive, as nós faremos partes. um webinar aqui para você apresentar aqueles dados, enfim, mapas, que são fundamentais para o pessoal entender a complexidade do problema. Porque muita gente lê a manchete e tem pouco debate com gente qualificada, gente que está atuando diretamente, né? Pouquíssimas vezes vocês são de fato, e quem está diretamente ali representando, quem produz os produtores rurais, são de fato ouvidos pela grande imprensa, né? Então isso é importante, especialmente o jurídico, o advogado. A classe política, sim, já tem toda essa repercussão. Mas do ponto de vista jurídico, para que a classe da advocacia mesmo compreenda essa problemática e entenda como isso pode impactar, não é só uma discussão que está em Brasília, vai impactar uma questão de soberania quase. É uma questão que vai afetar muito o direito de propriedade no Brasil. Então, assim, é importante porque isso atinge, igual a flecha, no coração de todo o projeto da Pujante, que é formar uma advocacia comprometida em defender a segurança jurídica no setor. E uma questão como essa da demarcação, uma revisão do marco temporal, uma revisão do entendimento que o Supremo já havia pacificado, traz uma insegurança jurídica muito grande para o setor. E esse papel é nosso, principalmente, assumir um protagonismo e lutar
por esse direito de ter uma capacidade de articulação também com a classe política para conseguir, enfim, garantir os direitos do produtor rural. Exatamente. Então, assim, a iniciativa do STF foi importante, né, principalmente por conta desse embate. E, assim, foi importante para nós tirarmos ali aquelas nuvens que pairavam sobre a questão da demarcação, que parece que é o agro contra o indígena. Não existe isso. Não existe essa Exatamente. história do eu contra eles. Não existe isso. Nós e o setor do agro, em momento algum, é contra a demarcação. O que nós somos contra é como a demarcação é feita hoje, sem nenhum tipo de segurança jurídica, e nós conseguimos demonstrar isso lá. Isso. É um procedimento de demarcação completamente subjetivo, né? Ou seja, a demarcação ela é feita, o tamanho da área é feita pela subjetividade de um estudo antropológico. Ou seja, é que eu falo, aqueles que são afetados pela demarcação só podem se manifestar depois do processo concluído, ou seja, depois do laudo e depois do que a gente chama do estudo, né, que é o RCID concluído. Então, é um procedimento que precisava esclarecer como isso é complexo e, principalmente, dar a segurança jurídica necessária para que a demarcação ocorra. Não é contra a demarcação, é que ela deve ser feita objetivando principalmente a segurança jurídica, né? Então, assim, e um Exato. conceito importante sobre essa Até questão, porque os direitos devem ser garantidos, são constitucionalmente garantidos ali dos povos originários, só que houve um como é que eu... critério. O Constituinte definiu esse critério lá em 88. E Então, as outras a defesa, constituições, exato. A o defesa direito é por uma indígena é garantia previsto de em outras direitos. constituições. Exato. Não só do proprietário rural e do produtor rural, mas também dos próprios povos indígenas. Então, assim, e outra, e que aí entra para um outro grau de discussão, né? Que aí a gente teria que fazer uma conversa aqui só para isso, mas também o direito daquele indígena de explorar a sua terra e não viver em uma condição de vulnerabilidade social, não tem sequer saneamento, acesso à saúde. Então, assim, essa é uma defesa nossa também. É importante que esses povos tenham acesso, tenham a liberdade de produzir e usufruir de suas terras, né? Que já são Olha só, gigantescas. isso, e olha o importante, né? Nós saímos dali da comissão com alguns artigos propostos, né? Ou seja, ali a comissão, o final do trabalho dela foi a proposta, depois de ouvir todas as partes, eles compilaram todas as proposições e fizeram um texto legislativo aprovado pelo gabinete do ministro, propondo às partes se ali eles estariam de acordo com o artigo, sim ou não. E uma situação como essa, onde era inimaginável qualquer tipo de acordo em qualquer circunstância, né, saiu dali com uma proposta, ainda que não todos os artigos, ainda que não a quantidade de artigos que fossem suficientes, mas já saiu dali com algumas propostas que as partes têm consenso sobre isso, né? Principalmente a Sim, atividade econômica em terra indígena. Teve um consenso em relação a isso, que era uma coisa inimaginável. Os próprios indígenas foram lá, Wander, foi interessante que os próprios indígenas foram lá e falaram assim: nós queremos produzir. Aí vem o órgão indígena, mas peraí, tem que produzir dessa forma. Então, ou seja, os próprios indígenas tiveram a oportunidade de falar o seguinte: ó, eu quero, só que não estão me deixando sim, produzir. Então, assim, ele teve a voz dele. E nisso aí, teve o consenso. Mas os pontos fulcrais, os pontos centrais, o marco temporal, vedação da ampliação, mineração em terra indígena e etc., esses pontos aí não houve consenso. Ok. Então, isso vai sair para a deliberação, vai sair não, né? Vai ser encaminhado, já está com o ministro para a deliberação sobre esses pontos, como vai acontecer daqui para frente. Para aquele que não entende como o papel final dessa comissão, o papel final, nesse caso aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, porque não houve consenso com todo o texto, era o seguinte: faz uma proposta legislativa, submete ao plenário do Supremo, o plenário do Supremo aprova ou não, se não aprovar, ok, vai julgar o processo normalmente, se aprovar, manda a proposta para o Congresso, aí o Congresso aprova, não aprova, altera, etc. Aí surge a lei. Mas a lei é mais fácil de aprovação, tanto no plenário quanto no Congresso Nacional, porque ali foi fruto de um acordo onde o próprio Congresso também participou. Pode ter um ajuste ou exato. outro ali, mas faria. Então, nesse caso, como os pontos centrais
não foram objeto de consenso, então nós ainda não sabemos como o ministro vai se a postura do ministro Gilmar Mendes a partir disso, mas nós estamos esperando e trabalhando. Hoje, uma semana depois aliás, na mesma semana da finalização do trabalho da comissão, a União fez uma proposta, que está no prazo para nós manifestarmos sobre ela, sobre a questão da indenização para as terras indígenas, aquelas que foram demarcadas, o direito à indenização dos proprietários. Uhum. Então, assim, em um contexto tão complexo como esse, houve consciência em algumas coisas, em outras não, mas em outras sim. Sim. Então, assim, esse debate no Supremo Tribunal Federal, para mim, foi um divisor de águas sobre a questão da demarcação de terra indígena no país, porque nós nunca tivemos a oportunidade de expor como nós expusemos lá, as inúmeras possibilidades, né? Não só o setor do agro, mas também a União, os municípios, E é bom o Ministério trazer dos Povos essa Indígenas, a FUNAI, os perspectiva, indígenas, né? Então, assim, foi sem uma dúvidas. experiência fantástica, uma comissão muito significativa. Pessoal, eu vi alguns comentários aí, e que eu discordo deles, é que a comissão foi ali para gastar dinheiro. Na verdade, não foi. Ali foi um trabalho muito sério realizado. Os profissionais, principalmente o gabinete do ministro Gilmar Mendes, extremamente preparados para essa questão. Mas o tema é bem sensível e tem pontos ali que realmente precisam de uma discussão um pouco mais aprofundada, né? E ali Aprofundada. nós tivemos a oportunidade de expor o que nós nunca tivemos a oportunidade, né? E E o mais esse avanço, interessante, né? Esse avanço institucional também, né? De conseguir institucional, criar esse ambiente ali dentro do Supremo, ambiente de diálogo. exatamente. O ambiente de diálogo foi de fundamental importância, porque ali nós expusemos muita coisa, foi uma experiência extraordinária. E lá no final, os ministros, a depender da postura, principalmente do Gilmar Mendes ou do próprio STF, dos ministros, eles têm muito material colhido durante quase um ano de reuniões, mais de 23 reuniões, o material para ter um julgamento ou para tomada de decisão mais próxima da realidade, que é o que importa. O direito é isso, né? Ou seja, nós aprendemos lá a teoria tridimensional do direito, né? Fato, valor e norma. Tá o fato ali, o direito ele vai regular uma situação ali da sociedade que precisa ser tratada, para que não gere conflito, né? Objetivando lá o bem comum. Então, a experiência e essa postura do STF, nesse caso específico, foi importante para levar isso. Então, os ministros hoje têm muita informação, muitos dados, etc., para formar o convencimento deles. Vou aproveitar toda essa discussão, né, explanação, Flávio, para te fazer uma pergunta aí sobre área de estudo, que é algo que a gente tomou como padrão aqui no Carreira Pujante. Então, você, com toda a sua bagagem, tanto profissional, prática, teórica, acadêmica, o que que você acredita nesses próximos 5, 10 anos, que é uma vertente do direito agrário, do direito ambiental, é, que vale a pena as pessoas estudarem, que o setor produtivo precisa muito de aprofundamento, de doutrina especializada na área. E quais são suas principais reflexões, assim, do ponto de vista jurídico mesmo, pro setor? Bom, principalmente o momento que o país vive hoje, né? Assim, hoje, Wander, para quem quer ingressar nessa carreira jurídica, para quem está e não se encontrou ainda, ou estou achando dificuldade, etc., como a gente já falou anteriormente, faz parte, né? Mas o que acontece? Hoje o Brasil é um país essencialmente rural. Vou fazer um parênteses aqui, porque eu estou rural, não tem urbano, não. Essencialmente rural em sua economia, ou seja, a sua economia, ela respira o agronegócio. Eu costumo fazer um comparativo com os amigos, que é o seguinte: todos os países, ele tem ali a sua fonte principal de produção, que é referência e que ali ele deslancha como referência no mundo, vamos dizer assim, né, entre os países.
Quando eu falo em Japão com você, a primeira coisa que você pensa é o quê? Tecnologia. Tecnologia. Quando eu falo em Alemanha, a primeira coisa que você vai lembrar é a indústria automobilística, porque eles são fortes nisso. Então, os Estados Unidos, o capitalismo forte, pujante ali, onde tudo que se faz, você tem a oportunidade de crescer, livre iniciativa e etc. Então, nós temos aquele carro-chefe, vamos dizer assim. E o Brasil se descobriu como o grande carro-chefe do Brasil é o agronegócio, é alimentar o mundo. Então, é o seguinte, E mais do que se isso, nós, né? Fibra e energia também. fibra, energia, enfim, tudo advém do agro, né? Ou seja, mas Exato. a grande referência é o alimento, vamos dizer assim, óbvio que com Uhum, ele vem com muito. certeza. E do agro nós temos a possibilidade de ser referência em muito mais coisas, né? Muito mais coisas. Só para você ter uma ideia, o eucalipto aqui é entre 6 e 7 anos. Em outros países é 12 anos. Então, quando eles estão fazendo um, aqui nós fazemos duas colheitas, né? Para a produção de celulose. Então, assim, aqui nós temos uma grande oportunidade de mostrar para De o mundo vantagens competitivas. vantagem competitiva, assim, o nosso grande diferencial que é o agro, principalmente aí capitaneado pelo setor de alimentos, etc., commodities e tal, mas nós somos muito fortes nisso. O nosso carro-chefe é esse. Então é o seguinte, a oportunidade está aí, com certeza tem. E nós temos muitos entraves, né? O futuro eu vejo com cada vez mais entraves, porque o que, que acontece? O nosso grande problema aqui é que as pessoas não têm muita informação, melhoramos muito, né? Mas muitos produtores, etc., exceto aqueles grandes que têm um conhecimento, que têm uma base jurídica, etc., nós identificamos aqui situações, principalmente o escritório com produtores, etc., que às vezes não tem conhecimento, às vezes faz alguma coisa ali que nem sabia que não poderia ser feito. Então tem muita gente, principalmente pequeno e médio produtores, que não tem noção do que estão fazendo. E empreendedores também. Então, isso necessariamente, antes de você abrir qualquer negócio, principalmente no meio rural, é necessário, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar um advogado, ou pelo menos se aliar a um advogado que conheça da parte ambiental, da parte agrária, etc., porque senão, lá na frente, você pode ter um prejuízo muito grande, porque, para mim, no futuro, essa fiscalização está só aumentando, está só fechando o cerco, principalmente nessa questão ambiental, mudanças climáticas e etc., então você precisa entender como é que funciona a legislação, como você vai aplicá-la em prol, principalmente aí do setor, porque a Constituição ela não prevê que você não pode produzir. Pelo contrário, você pode utilizar, você pode produzir. Só que essa produção ela tem que ser consciente, né? Essa produção ela tem que servir também ao meio ambiente. Você não é proibido de produzir, você tem que saber como produzir. Então, diante de todos esses entraves, burocracia e etc., a necessidade do advogado destravar tudo isso, ela é muito importante, né? Muito importante. Então, para quem almeja aí essa profissão, ou vir para essa área do agronegócio, seja a área do direito for, é uma grande oportunidade, porque nós vamos ter dois aspectos do que a gente conversou aqui. O primeiro, a pujança do país e o grande vetor econômico e propulsor do nosso país, que é o setor do agro. E do segundo, a necessidade deles estarem preparados, principalmente por conta da nossa legislação, que ela é extremamente rigorosa e assim deve ser. Então, a interpretação, a melhor interpretação dessa legislação faz com que esse setor cresça cada vez mais. E para entender isso, ou seja, para adequar o grande vetor de referência no país como nosso carro-chefe. Com a sua adequação à legislação e etc., vai precisar de quem? Do advogado, que é o grande responsável aí por fazer essa conjugação da principalmente utilização aí da nossa terra, do nosso solo de maneira consciente, seguindo toda a legislação e principalmente aí as decisões dos tribunais. Então assim, oportunidade tem. O que você precisa é identificar onde você mais tem familiaridade e se dedicar ao máximo, seja referência. Show de bola. É, tenho certeza que a conversa enriqueceu muito.
para todos que estão acompanhando aí. E eu vejo que essa necessidade, né, do profissional especializado, do profissional que entende o jurídico como um braço do negócio, essa advocacia cada vez mais humanizada, personalizada, ela vem ganhando mais espaço. O avanço da IA, o avanço de todas essas tecnologias, encurtamento de distâncias, né? Então, é uma advocacia mais dinâmica. Boa parte dos advogados tem clientes em vários estados e atende esses clientes diretamente, seja com auxílio de videochamada, ligação, própria viagem, deslocamento Perfeito. mais facilitado. Então, assim, isso tudo vem mudando a dinâmica da própria profissão. E essa capacidade de se adequar, né? Igual você falou, eu visto a bota e não sou advogado de ar-condicionado, mas ao mesmo tempo consegue adaptar para estar vivenciando uma advocacia de tribunal superior, para estar, enfim, produzindo também academicamente, estar aqui discutindo, apoiando um projeto como é a Pujante. Tudo isso reforça os nossos compromissos de trazer advogado, escritório de todo o país para contribuir, para somar esforços e também de a gente ter um núcleo de formação completo com é, aulas expositivas, trilhas de conhecimento 100% completas aí para a gente formar essa primeira geração especializada, e com a bela compreensão do que são as cadeias agroindustriais, os sistemas agroindustriais, e gerar esse impacto positivo para o cliente, consequentemente vai colher os frutos em questão de tempo, e a gente ter uma dinâmica maior de segurança jurídica. É algo que eu digo muito, Flávio, e casa com o que você defendeu agora. Essa mobilização, e quanto mais gente discutindo com profundidade e com esse zelo também técnico, um apuramento também da técnica jurídica, a gente vai subir na régua. E esse subir a régua, ele beneficia toda a discussão, desde a discussão legislativa até a discussão jurisprudencial em cada tribunal do Brasil. Hoje a Pujan está aí passando dos 2.000 membros já na base, inscritos na newsletter, consumindo aí os boletins semanais, consumindo o nosso conteúdo, e são advogados ativos que estão ali em grupos de WhatsApp e de todos os estados do país. Então, isso tudo é muito relevante. Espero que cada um que escute isso aqui, deixa seu curtir, seu gostei, compartilhe com um colega aí, siga lá no Instagram, o Dr. Flávio tem o Instagram, LinkedIn, interage, mande mensagem e mande aqui sugestões também de nomes que vocês querem ver nesse quadro, que tem vontade de conhecer a história. Muita gente a gente vai trazer aqui, que tem essa referência na área, e o intuito é exatamente esse, de transbordar a experiência, compartilhar um pouco dessa bagagem e demonstrar que a trajetória não é fácil, mas vale a pena e que a gente está aberto sempre para trocar experiência. E o Flávio é uma pessoa muito, muito disposta a isso. De fato, compartilhar e somar, fazer parceria, buscar oportunidade. Eles têm atuação no país todo. Então, reforço aqui mais uma vez, Flávio, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e seu apoio de sempre. Tenho certeza que é só o começo. Essa causa, a gente não pegou ela para passar férias ou temporada, né? É uma causa de vida. Então, é, isso aqui vai por muitos e muitos anos ainda. E a dinâmica é essa. Espero que você que esteja aí escutando, logo, logo esteja aqui também sendo entrevistado, ou por mim, ou por algum membro da Pujante, que possa entrevistar e você dar seu depoimento aqui de como foi essa construção de carreira, essa transição na advocacia do agro. Flávio, deixo aberto aqui e, como pedido, eu queria que você deixasse uma mensagem. E essa é uma surpresinha, viu? Se fosse uma mensagem para deixar em todas as salas, de faculdade de direito pelo país, qual mensagem você deixaria? Primeiramente, agradecer mais uma vez aí a oportunidade. Em outra oportunidade, eu vou contar um outro pedaço da história, né? Que é a minha vida acadêmica de professor, mas aí a gente deixa para uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente, como você falou, Wander, é muito importante que tenhamos profissionais competentes, conhecedores da área,
principalmente voltadas aí para o direito do agronegócio, porque o nosso país precisa disso, né? Então, assim, aqui a Pujante eleva isso, traz profissionais, traz pessoas que querem realmente entender o direito, conhecer o direito e levar esse conhecimento, porque não é só conhecer o direito para você, né? Você tem que levar isso. Você tem, só ficar para você não faz sentido. Na nossa vida não faz sentido advogar para mim. Nós temos que advogar em prol de algum ideal, em prol de alguma coisa. Então, a nossa advocacia, principalmente, é para o setor do agro, do setor produtivo do país. Isso é de fundamental importância, já que, como nós falamos aqui, é o grande referencial do país no mundo. E o que eu deixo, né, de recado, principalmente para aqueles que estão aí ingressando na área, que já estejam na área das dificuldades, como nós já trabalhamos aqui, já comentamos que efetivamente tem, acredite, confie e lute todos os dias. Muito bom, Flávio. Muito bom. Essa persistência e resiliência ela é fundamental para a construção. Tem que ter muita paciência, né? Principalmente o agro que precisa desse contato, né? No interiorzão aí mesmo, é muito fio do bigode, é muito amigo que está ali atuando, o advogado é o homem de confiança, é o braço de confiança. Então, isso leva tempo, construir relacionamento de qualidade, um vínculo duradouro, leva tempo. Então, tenham paciência, continuem. Fica aí o conselho do nosso amigo, Dr. Flávio Santos, e a gente fica por aqui com mais um episódio do Carreira Pujante, que venham dezenas e dezenas pela frente. Pessoal, obrigado pela audiência aí e não esqueçam, sigam nos nossos canais aí, YouTube, Spotify, deixem um gostei, compartilhe com os amigos. Isso é muito importante para que a mensagem chegue mais longe e a Pujante cumpra o seu propósito de formar uma primeira geração aí de guardiões do agro. Quem defende, quem protege o setor mais importante da nossa economia. Flávio, muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima.